Bom dia também aos que nos acompanham pela internet. Pelo que nos acompanha pela primeira vez, eu vou dar os recadinhos. Lembrando que a gente tem palestras e passe todos os dias, tá? Aí todas as informações ficam sempre no nosso mural e também no nosso site, casadocaminhosantana.com.br. A gente lembra que o atendimento fraterno acontece sempre meia hora antes das palestras. Então, quem quiser estar conversando com o dirigente do dia, é só chegar um pouquinho antes, tá? Para conversar direitinho com eles. Quem quiser também estar fazendo um cartãozinho do passe à distância, né? Porque hoje agora o passe à distância só acontece quem está com o cartãozinho e quem passa primeiro no atendimento, tá? Com relação ainda aos nossos trabalhos, na área social, a gente já está atendendo já 87 famílias, né, cadastradas, todo sábado, segundo sábado do mês. Então, desde já a gente já agradece muito quem vem sempre colaborando conosco, né? Porque vale lembrar aqui que sempre 1 quilo que nos chega já faz uma diferença incrível, né? Que é 1 quilo a menos para a gente deixar de se preocupar de conseguir formar a cesta. E para a gente poder dar continuidade nesse trabalho, agora a gente está precisando... Todo item que se compõe a cesta, eu costumo dizer que é sempre muito bem-vindo, é muito importante, mas nós temos algumas prioridades, que é o que acaba sempre antes e vai faltando. O leite em pó, o óleo, arroz, feijão e açúcar, tá? Mas a gente lembra que sempre que tiver um item em casa, né, de algum alimento não perecível que possa estar fazendo parte da cesta básica, também é só trazer, que ajuda bastante, tá? Porque afinal de contas, são mais de 700 quilos de alimento por mês, né? Então, é muito importante a ajuda de todos, né? Deixa eu lembrar que vai agora um recado importante, né? Que a viagem vai acontecer agora, de 7 a 9 de setembro, né, para Sacramento, Araxá. Quem tiver interesse em estar pegando mais informações, indo tudo direitinho, as formas de pagamento, é só conversar com o responsável no dia, tá? O valor é R$900. Nesse valor está incluso o transporte em ônibus de luxo, hospedagem e refeições, tá? Então, quem quiser mais informações, está conversando com a Denise ou com a Sandra, ou quem tiver no dia, que eles passam mais informações com relação à viagem. Tá bom? Bom, acredito que os recadinhos sejam esses, né? Importante. Então, para a gente dar início ao trabalho de hoje, quem preferir fechar os olhos para se sintonizar melhor com o alto. Vamos elevando nossos pensamentos e visualizemos a imagem do Mestre Jesus à nossa frente. Que toda a sua luz, a sua paz e o seu amor vão nos envolvendo e vão nos dando muito equilíbrio e força. E preenchidos de gratidão, lhe agradecemos, Pai, por mais um dia de vida, por mais essa oportunidade abençoada de aqui estarmos. E que possamos, nesse início de uma nova semana, seguir conectados com as boas energias, renovando sempre nossos pensamentos e nossos sentimentos. Que assim seja, graças a Deus. Hoje a Fátima vai conversar conosco sobre a outra margem, né? Por favor, seja bem-vinda. Um bom dia a todos. Que a doce paz do nosso Mestre permaneça em nossos corações. O horário que eu tenho que te entregar? Tem 15 para 11, né? Tá bom. Então, o tema de hoje é a outra margem. E esse tema foi tirado do livro Pensamentos que Ajudam, página 49, do José Carlos de Lucas. E esse pensamento, aliás, esse tema, ele foi buscar, para iniciar o desenvolvimento desse tema, um pensamento da monja Cohen, do livro Sabedoria das Transformações, Reflexões e Experiência. Então, essa monja, ela começa o tema da seguinte forma: algumas vezes temos de ser o barqueiro, alguém que mostre às pessoas que há uma outra margem e que é possível chegar lá, abandonar o sofrimento, o papel de vítima e se libertar para viver apreciando a vida.
O tema todo tem uma abordagem sobre o sofrimento e a dor. E como é que nós vamos trabalhar esse sofrimento e esta dor? Então, dentro da doutrina dos espíritos, todos nós, nem precisa ser espírita, né? Nem seguidor da doutrina, mas todos nós passamos por experiência, todos os dias. Experiências dolorosas, outras experiências alegres. E com as experiências alegres, nós quase não nos importamos, entre aspas. Não, o importar é no sentido de não comentar. E às vezes os comentários que a gente faz são tão breves, mas com relação a experiências dolorosas, e essas experiências que pode ser a perda de um emprego, a perda de uma fortuna, uma situação delicada que a gente possa estar vivendo no ambiente familiar, e entre essas situações delicadas, a gente poderia citar os problemas de relacionamento, ou um filho nosso, ou um irmão, ou até um pai ou uma mãe envolvido nos vícios, como as drogas. Então, esses tipos de sofrimento, a gente dá uma grande ênfase. E dá essa ênfase tão grande que nós praticamente passamos um grande período da nossa existência sempre relembrando, sempre comentando, e nesse comentário e nessas lembranças que nós fazemos, nós somos tomados pela dor. E o tema é justamente esse. Ele vem de encontro a esse tema que é a dor, que é o sofrimento. O tema, ele diz o seguinte, que quando a dor bate na nossa porta, todos nós já passamos pela dor. Se não passamos, em algum momento iremos passar. E nós precisamos estar preparados para esse desafio, para esse momento. Então, ele diz que quando a dor chega, nós devemos ter tranquilidade e serenidade diante dessa dificuldade, diante dessa experiência dolorosa, mas, acima de tudo, nós não devemos cultuar a dor como forma de um sofrimento extremamente doloroso. É claro que nós, seres humanos que somos, e ainda com muitos caminhos pela frente para poder atingir o topo, ou seja, nós ainda somos imperfeitos. Nós somos ainda indivíduos muito ligados ao apego, né? E é este apego que, como consequência, nos traz a dor. Então, quando este vendaval chega, batendo a nossa porta, dizendo, olha, eu sou a dor, né? A ordem de sentimentos que nós desenvolvemos é o medo, né? Eu tenho medo da dor. E medo porque o medo, ele gera vários fatores em nós. Porque nós vamos nos questionar, eu estou preparada? Né? Eu vou ter medo, vou sofrer porque eu tenho medo do abandono?
E essas questões fazem com que a gente sofra. Então, o que é que nós normalmente fazemos diante da dor? É chorar. Né? A gente chora. É claro que, por exemplo, para uma mãe que perde um filho, um pai que perde um filho, ou uma filha que perde um pai ou uma mãe, é claro que a gente não poderia de forma nenhuma dizer para a pessoa, olha, não chore, isso é normal. A gente sabe que é normal. É natural, né? Porque todos nós nascemos, crescemos, nos desenvolvemos, envelhecemos, e é natural. A morte é natural. Mas o difícil é nós aceitarmos isso de forma natural. Alguns aceitam. Outros sofrem e sofrem muito. Principalmente as mães que perdem os filhos de forma violenta. O apego é tanto que nós chegamos a um estado de desequilíbrio tal que é extremamente difícil a gente se recompor. Então ele fala diante desta dor, né? E diante desta dor é o momento de nós irmos para outra margem, ou seja, abandonar o ponto ou a margem em que nós estamos situados. Quando a gente fala em choro, olha só a diferença. O choro, ele pode ser proveniente através de uma dor e através de uma alegria. Não é? Quem é mãe, o nascimento de um filho, quem não chorou de alegria? Hã? Chorou de alegria pela vinda daquele ser que ela ama, que ela esperou com tanta ansiedade. É um choro também. Quando a gente tem filhos e eles obtêm um sucesso através do estudo, onde ele vai se desenvolvendo, vai crescendo, qual é o choro que a gente dá, ou faz, ou acontece dentro de nós? A formatura de um filho. Que desde pequenino nós lutamos, levamos para a escola, nós nos cercamos de carinho e de atenção, e aí ele se forma. É um choro de alegria. Né? É algo que a gente não consegue intimamente descrever. Quer dizer, o choro ele pode representar um sentimento positivo, né? De alegria, de bem-estar. Né? Qual de nós reunidos domingo numa família, nós não podemos sentir aquela emoção e as lágrimas virem aos nossos olhos uma emoção de felicidade, de ver a nossa família toda reunida, diante de uma mesa, feliz e sem problema. Não? Todos nós. Mas o choro que nós estamos falando é com relação a essa dor, que nós, às vezes, cultuamos dentro de nós. E o choro é um bálsamo da nossa alma. Quando a gente chora, parece que a gente se sente melhor, né? A gente esvazia, né? Coloca para fora algo que nos incomoda, né? Algo que nos traz uma sensação indescritível, não tem como descrever. Só aquele que está passando é que pode descrever, não tem como descrever.
Então é o momento de nós irmos para a outra margem. Agora, como ir para a outra margem? Como mudar o nosso padrão vibratório? Como não esquecer, mas pelo menos buscar atenuar esta dor? E é o que o José Carlos de Lucas, desenvolvendo a lição, não sei se vocês têm o livro, ele fala. É abandonar o sofrimento. É deixar o papel de vítima. Por que o papel de vítima? Né? A gente se pergunta por que ele vai dizer que na nossa dor nós vestimos um papel de vítima. O que ele quer dizer com isso? Né? Porque a gente se pergunta assim, a perda de um filho é uma dor imensurável. Não tem como medir. Mas por que eu incorporo um papel de vítima diante dessa perda? O desfecho onde uma relação termina, por que diante desse desfecho doloroso eu incorporo o papel de vítima? Por que eu sou vítima quando eu estou estabilizado na minha vida financeira e de um momento para o outro eu me vejo sem o trabalho? Então, por que esse papel de vítima? E aí a gente tem que parar e refletir. Ora, e a gente tem que partir do seguinte princípio. Deus, ele é injusto? Hã? Ele joga dados? Ele não joga dados. As suas leis foram feitas ao capricho de cada um? Foram? Não foram. Então, quando a gente parte desse princípio de que o Criador, ele criou cada um de nós com as mesmas oportunidades. E por que mesmas oportunidades? Porque todos nós fomos criados com base de um único princípio: simples e ignorantes. Ou seja, sem um conhecimento. Mas ele nos deu, no início, o instinto, que foi ele que fez com que nós chegássemos até aqui. É através do instinto que nós lutamos pela nossa sobrevivência. Logo depois, nós fomos desenvolvendo as nossas sensações. Logo depois, nós desenvolvemos os nossos sentimentos. E nesses sentimentos, o maior de todos os sentimentos é o amor. Se o maior de todos os sentimentos é o amor, de que forma nós entendemos este amor? O amor apego ou o amor libertação? O que vocês acham? Nós entendemos o amor apego, né? É o apego. Nós nos apegamos, tanto nos apegamos que nós já está embutido em nós de uma forma tão natural, e é tão natural que nós falamos: o meu filho. O filho não é nosso. Ele é um irmão nosso que Deus nos dá
para que nós, no papel de pais, possamos desenvolvê-lo, conduzi-lo para o bem. E nós não fazemos esse papel, muitas das vezes, de forma correta, né? Porque o nosso amor por ser apego, e não o amor ensinado por Jesus, nós olhamos os nossos filhos como um brinquedinho, né? Às vezes nós vemos erros, defeitos, equívocos que aquele irmão traz e não corrigimos. Nós achamos lindo, batemos palma, incentivamos. Então, se Deus é justo, e Ele é justo, as leis dele são perfeitas, são imutáveis, não muda de acordo com os nossos caprichos, as nossas necessidades. Se as leis dele são justas, e são, tudo o que nos acontece, tudo que nós passamos, tudo que nós criamos para nós, agora é uma pergunta, castigo divino ou consequência dos nossos atos? O que vocês acham? É consequência dos nossos atos. E aí vem Jesus, há 2000 anos atrás, dizendo para cada um de nós, a cada um segundo a sua obra. Então, isso quer dizer que não existe anjos, nem demônios. Existe, sim, espíritos imperfeitos, que somos nós, situados numa grande escola que se chama planeta Terra. Um planeta de expiações e provas. E Emmanuel, que diz numa lição que está no Fonte Viva, eu não me lembro da lição, mas ele diz assim, que em algum momento da nossa vida, em algum momento, nós vamos passar por esses desafios. Todos nós. Ninguém tem o privilégio de chegar nesse planeta, ninguém tem o privilégio de chegar neste planeta e passar uma grande temporada sem problema. Ninguém. Em algum momento, a dor vai bater à nossa porta. Porque nós estamos num planeta onde é um planeta de expiações e provas. Todos nós estamos aqui ou expiando ou passando por provas. Ou, simultaneamente, passando pelas provas e pelas expiações. E como é que isso vai acontecer? Ora, a nossa verdadeira vida é no mundo espiritual. Essa é a nossa verdadeira vida. Os espíritos existem, mesmo que não existissem vida na Terra. Eles existem. Eles estão entre nós. No mundo espiritual, nós nos agrupamos por afinidades. E no mundo espiritual, quem lê o livro do André Luiz, Nosso Lar, Libertação, No Mundo Maior, ele descreve perfeitamente todas as suas obras, a nossa vida no mundo espiritual. Então, no mundo espiritual, nós temos a consciência do que precisamos fazer.
Então, não é por acaso que, às vezes, a gente escolhe a família A em vez da família B. Não é por acaso que a gente vai desenvolver determinadas profissões. Não é por acaso que nós, diante dessas provas, nós fazemos escolhas para passar por determinadas situações que envolvem principalmente problemas de saúde, de vícios. Não é por acaso. E as nossas escolhas, elas são feitas levando em conta as nossas necessidades de progresso. André Luiz, ele diz que a nossa vida, 1% só, são provas que nós escolhemos. E 99% são coisas que a gente faz aqui mesmo. Então, olha só como Deus é bom, tá? E a gente reclama, né? 1% só no momento da nossa reencarnação são coisas que a gente tem que trabalhar para poder avançar. E chega aqui, não faz. Mas 99% somos nós que criamos as confusões na nossa vida. Confusões que poderiam ser evitadas, amenizadas, saneadas. Mas a gente gosta de confusão, né? Não é isso? Nós ainda estamos nesse patamar onde, embora dotado de inteligência, nós, em muitas situações, deixamos as sensações predominarem sobre nós. Por exemplo, a raiva, o egoísmo, os melindres, a mágoa, o inconformismo. Nós deixamos essas sensações predominarem em nós. Quer dizer, nós criamos a confusão. E são situações que poderiam ser evitadas. E nós vamos dar um exemplo tão comum, muito comum. Todos vivem isso. São raros aqueles que não vivem. Quem é que mora ou vive ou tem uma família perfeita? Gente sempre diz assim, a minha família é muito legal, mas tem um encosto na minha casa. Né? Tem um lá que é meio complicado, né? E por ser complicado, a gente tem muitas divergências. E a gente vai criando as confusões, né? As dificuldades. Por que divergência? Porque eu não sei o que é que acontece. E às vezes a gente tá todo mundo reunido, mas está todo mundo pisando em ovos, porque sabe que se uma palavra mal colocada, a terceira guerra é deflagrada. Não é? É que a gente logo fala. Então a gente precisa tratar com muito tato, precisa saber onde está pisando, né? Para que aquelas reuniões em família possam começar em paz e não terminar em guerras. Não é isso? No ambiente de trabalho, aquele chefe ali não gosta, não. Ele tem privilégio por A, B, C, me esforço, mas eu posso fazer assim 99%, deixo de fazer 1%, pronto.
Eu vejo meu colega lá, que é um folgadão. É o que logo a gente diz, né? Um folgadão. Não quer nada, mas está sempre lá junto do chefe, batendo papo. E a gente vai criando essas confusões. Sem perceber, nós vamos alimentando em nós dores futuras. Sofrimento futuro. E a gente se queixa, né? Eu sou a vítima. O bom seria se nós pudéssemos olhar o outro com indulgência. Porque como é que Jesus entendia o amor? Nós falamos, o amor é o mais sublime de todos os sentimentos. Como é que Jesus entendia o amor? Como é que Jesus nos olhava? Como é que ele nos olhava? Ele nos olhava com um olhar de indulgência, com um olhar de compaixão. Ele sabia e sabe que nós temos dificuldades. E nós temos dificuldades imensas de nos libertar dessas sensações. Sensações que em dado momento nos aproximam muito do animal. Né? Jesus nos olhava com indulgência. Tanto é que ele nunca disse para nenhum de nós: eu te condeno. Nunca, em nenhum momento, ele falou que condenava qualquer um de nós. Mas ele nos olhava com um olhar de indulgência e de compaixão, que ele compreendia o nosso estado de evolução. Então, que possamos nós começarmos a trabalhar, a olhar o outro com indulgência. É o momento dele chegar e destruir a paz do lar. É o momento dele. O que devemos fazer? Ter serenidade. Só serenidade. Porque quando nós realizamos o bem prevalece sobre o mal. Ele só não vai prevalecer quando nós devolvemos uma situação desagradável com o mal. Quando nós devolvemos com o mal, nós alimentamos o mal. E aí a gente dá um exemplo que está no livro do André Luiz, no Nosso Lar. Quando ele chegou no mundo espiritual, ele tinha esse mesmo problema que nós, né? Se queixava de tudo, de todos. E o instrutor dele dizia, já de tanto ele reclamar, né? Porque eu sofro, por que eu sou um suicida? Eu já fui médico, eu não merecia isso. É tanta dor, E querendo contar a vida, ele pegou um copo de água e disse assim: André, beba a água. Mas por que eu tenho que beber água? Porque o ouvido do instrutor já estava cansado de tanta queixa, né? Beba água, André. Mas por que eu tenho que beber água? André, beba a água. E André, sentindo a imposição, a firmeza, bebeu a água. Agora segure a água. Não engula a água, segure a água. E quando André entrava, ou recaía naquele processo de lamúria, de vítima, era o que ele fazia. Então, que nós possamos, né? Pelo menos a gente vai se hidratar, né? No calor. É o que ele faz, a gente vai se hidratar, né? Quando a gente sentir que tem esse irmão que ainda está envolvido ainda nessas sensações, que a gente possa pegar um copo de água
colocar na boca e segurar. Né? A gente vai ganhar saúde. Uma coisa não vai acontecer, desidratação. Né? Então, as leis de Deus, elas são justas. Cada um recebe de acordo com as suas obras, ou seja, com aquilo que nós plantamos. Mas é um momento de nós aprendermos a abandonar o sofrimento. E nós abandonamos o sofrimento quando nós desenvolvemos a nossa consciência e o nosso sentimento. A nossa consciência de que nós somos o grande viajantes no tempo e no espaço. E que nós estamos aqui para um grande aprendizado. O aprendizado de nos transformarmos. O aprendizado de saber aceitar com serenidade todas as dificuldades. Porque elas são lições. Elas não são castigo. Elas são lições. Quando nós trabalhamos essas dificuldades com serenidade, com coragem, com força, com confiança de que nós não estamos sós, nesse processo, nós vamos crescendo. E vamos nos tornando fortes. E vamos compreendendo que elas são extremamente necessárias para o nosso crescimento espiritual e a nossa evolução. Que possamos nós, diante da dor, não ficar na margem, mas buscar, através da coragem, atravessar a margem, para que nós realmente possamos ser felizes. Que Jesus nos abençoe. Alguém quer fazer alguma pergunta, algum comentário? Não? Todos pensativos? Então, acredito. Tá bom. Bom, então, envolvidos, né, em todo esse amor, toda essa paz, com os corações preenchidos de gratidão e amor, vibremos. Vibremos pelo nosso planeta este que nos acolhe e tanta oportunidade nos dá de aprendizado e crescimento. Que ele seja todo envolvido em amor, luz e paz. Vibremos pelos enfermos, para que essas vibrações lhes cheguem, desconforto nas dores do corpo e da alma, que se sintam renovados e fortalecidos. Vibremos por aqueles que tivemos afeição e que hoje se encontram no plano espiritual, que recebam todo esse amor, essa luz e essa paz. E assim, mais uma vez, lhe agradecemos, Pai, pela oportunidade da vida, e que essa nova semana que se inicia seja repleta de boa saúde, paz, harmonia, que seja muito produtiva e feliz, e que sigamos sempre no propósito de fazermos o nosso melhor. Que assim seja, graças a Deus.